São 6 horas e 45 minutos, o Viva Voz está de volta e já está com a gente na linha, Thiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do Jornal o Globo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Nadege. Boa noite aos ouvintes. Boa noite. Boa noite. Thiago, bom, a gente está vivendo desde ontem aí os desdobramentos de uma crise inesperada, né, aberta pela decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, mudando todo o rito de impeachment dos ministros da corte, estabelecendo que só a PGR pode abrir esses processos e também mudando o quórum para análise da tramitação desses pedidos. Por que ele resolveu mexer nesse vespeiro e por que agora? Pois é, Vera, o ministro Gilmar Mendes, sempre quando era perguntado ali nos bastidores o que aconteceria se o Senado fizesse um impeachment de um membro do Supremo, ele sempre dava uma resposta ali na ponta da língua, né? Ele dizia assim, nada, a gente vai derrubar. Esse pensamento do decano do Supremo, ele também está muito alinhado com a lógica do ministro Alexandre de Moraes, que disse que o poder judiciário no Brasil é o mais forte do mundo. E para testar essa musculatura toda do Supremo, o Gilmar ele decidiu, numa canetada, tirar das mãos do Senado o poder de fazer o impeachment de um ministro do Supremo, né? Antes, vale lembrar, qualquer cidadão poderia fazer uma denúncia contra o ministro do Supremo. E por isso que tinha uma enxurrada lá de pedidos de impeachment de ministros, sobretudo relacionados ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, de acordo com a proposta do Gilmar, apenas a Procuradoria-Geral da República, que está sob o comando de um ex-sócio do ministro, tem essa legitimidade. Além disso, também, o ministro ele fez ali uma proposta para mudar o quórum do processo, para tornar mais difícil, ou seja, elevando o número de votação de 54 votos a 81, ou seja, para você conseguir fazer um impeachment de um ministro hoje, você precisa de 54 votos de 81. Na prática, é como se você tivesse dificultando mais esse processo, né? Pode ficar até mais fácil você ganhar na mega da virada do que tirar um ministro da cadeira do Supremo, porque atingir esse quórum não é fácil, né? E por que o Gilmar mexeu nesse vespeiro agora, né? Porque o clima também na Praça dos Três Poderes não estava dos melhores, né? O Congresso estava medindo forças com o Planalto, então não era o ambiente mais agradável para ter mais uma polêmica ali entre os poderes, né? Mas o fato é que o Gilmar e os seus colegas eles vinham reclamando muito, assim, em conversas de reservadas, com o volume de pedidos de impeachment de ministro supremo que estava crescendo demais, né? Alguns desses ministros com os quais eu falei classificavam essas ações como chantagem, né? Porque eles davam decisões ali que afetavam algumas pessoas, interesses políticos, e isso acabavam atraindo esses pedidos, né? Mas, além disso, tem um fator mais importante. Tanto o ministro Gilmar Mendes, como o próprio ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino também, eles estão muito preocupados com a possibilidade de ter ali uma reconfiguração política no Senado, né, a partir das próximas eleições, e o Senado passar a ter um viés mais conservador e também revanchista, sobretudo após o julgamento da trama golpista, né? Então, por isso, eles resolveram antecipar neste momento essa discussão e não deixar para 2026, até para evitar que o Supremo ficasse exposto ali nos palanques eleitorais, né? Agora, Bronzato, nunca houve impeachment de ministro do STF no Brasil. E essa alegação do ministro Gilmar Mendes, né, o alto número de pedidos, são mais de 80, sendo que metade deles contra Alexandre de Moraes. Apesar de ter um número muito grande de pedidos, nenhum processo nunca foi aberto, né? Como é que essa canetada repercutiu dentro da corte e nos bastidores do Senado? Pois é, o ministro Sepúlveda Pertence, ele dizia que o Supremo é um arquipélago de 11 ilhas, né? Mas nos últimos anos essa geopolítica do Supremo ela tem mudado, né? E, na verdade, o Supremo passou a formar 11 estados soberanos, né? Que tem poder ali quase que limitado e individuais para declarar guerra, conquistar território de outros poderes, né? E trancar investigações, né? Como a gente viu recentemente aí no caso do Banco Master, com a decisão do ministro Toffoli, chamando para ele todo o andamento dessa investigação. Então,
às vezes, esses estados soberanos, né, eles acabam se aliando também em blocos, né, para votar em determinados assuntos de interesse desses grupos, né? E esse é o caso da votação sobre a lei do impeachment, né? Os ministros mais aliados ali do decano, como Moraes, o Dino, né, que vira e mexe entram ali na mira do Congresso por suas decisões que afetam também interesses políticos, eles apoiaram a iniciativa do ministro Gilmar, né? E para esse grupo específico, o pedido de impeachment deixou de ser um mecanismo excepcional previsto na Constituição e passou a funcionar como um instrumento ali de pressão política sobre o Supremo, né? Mas tem uma outra ala do Supremo que ficou um pouco incomodada ali com toda essa crise deflagrada, né? E essa ala classifica como muito ruim o clima no Supremo, porque acabou desgastando a imagem da corte, né? No momento que estava virando a página ali do julgamento da trama golpista, com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas agora atrai de novo todo o holofote ali para o Supremo, né? E um dos pontos mais controversos, citados por esses ministros que ficaram incomodados com a decisão do Gilmar, é a solução proposta de concentrar tanto poder nas mãos da Procuradoria-Geral da República, né? Até porque se um integrante da corte exercer influência na escolha do Procurador-Geral, ele poderá ter toda a corte em suas mãos, né? Ou seja, o clima na Praça dos Três Poderes está mais tenso que briga familiar na ceia de Natal, viu? Tá mesmo. E a decisão de rejeitar o apelo da AGU para rever a posição pode agravar esses conflitos institucionais? Assim, esse é um ponto bem importante que está sendo debatido no Congresso, porque a gente viu uma reação bem enérgica, né, do Senado após a decisão do ministro Gilmar, né? E essa reação, ela reflete um incômodo que vinha tendo com o Supremo há muito tempo, né? Alguns senadores com os quais falei, eles vinham assim demonstrando satisfação, sobretudo pelo fato de o Supremo vir alargando ali as fronteiras da sua decisão, do seu poder, né? O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele tem classificado essa decisão do Gilmar como uma interferência nas prerrogativas do Senado, né? E ele foi bem duro ali na posição que ele manifestou. E ele passou a se movimentar junto com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para dar uma resposta na mesma moeda, né? Eles engavetaram uma série ali de projetos que tratam da limitação de decisões individuais de ministro supremo e estão se articulando para tentar limitar cada vez mais esse poder individualizado dos ministros, né? Mas alguns senadores e também ministros do Supremo com os quais eu falei disseram que acham que essa polêmica vai acabar forçando o Congresso a atualizar a lei de impeachment, né, que é de 1950, e isso pode acabar gerando ali uma convergência dos dois lados, os dois lados arrefecer dessa crise e talvez chegarem num acordo para toparem somente tornar mais apertado o quórum no Senado para abertura de um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. Mas as cenas dessa novela a gente vai ver nos próximos dias aí. Fica difícil até antever como o Fachin vai manejar essa crise, né, o Bronzato? Porque ele falou na posse dele que era ideal que o Supremo tivesse menos protagonismo, agisse com mais comedimento, e isso é o oposto, né, do que ele pregou. Por outro lado, eles todos concordam que o Supremo ficou sob ataque por muito tempo. É uma condução difícil a do presidente também, né? Exatamente, porque ao mesmo tempo que o Fachin precisa tirar o Supremo de evidência, né, que realmente ele, nos últimos tempos, com o julgamento da trama golpista, o Supremo ficou muito na vitrine, né, e ficou muito sob ataque também. Na medida que o Supremo ia defendendo a democracia, né, ele também ia sendo atacado, né? Mas, ao mesmo tempo, essa é uma pauta que une, de certa forma, o espírito de corpo ali do Supremo. Sim. E você tentar, de alguma forma, fazer uma barreira de contenção sobre um espírito revanchista que pode vir num Congresso renovado a partir de 2026. Então, de fato, o Fachin está tentando equilibrar pratos nesse momento, né? Ele não pode falar não para essa proposta do Gilmar, mas também ele não pode ceder completamente ali aos apelos do Senado, né? Então, por isso que as pessoas com as quais eu falei nessa tarde, elas apostam nessa convergência de os dois poderes sentarem
negociarem para ter uma atualização na lei de impeachment e para nenhum lado nem outro acabar ficando ali realmente infeliz com a solução final. Vamos ver se é possível realmente chegar a essa saída salomônica. Obrigada por hoje. Tiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília, com a gente às terças e quintas, elucidando aí os principais pontos. Até semana que vem, Tiago. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, até.